Bem-vindo a todos, né, a mais esse semestre. Nós vamos iniciar essa disciplina de Cálculo 4. Naturalmente, o nome ele já indica uma continuação dos cálculos, né? 1, 2 e 3 que nós temos. Né? E o que é Cálculo 4? Cálculo 4, basicamente, são equações diferenciais. Né? Eu vou escrever aqui como ED, equações diferenciais. Equações diferenciais são expressões que têm o igual, né? Que vem de equação e que também tem derivadas. Né? Então, se eu escrever isso aqui, ó, a derivada de uma função em relação a x ou em relação a t, ela é igual a 2, seria uma equação diferencial muito simples, né? Mas é uma equação diferencial. Eu estou dizendo que a derivada de uma função é igual a 2. Naturalmente, eu sei que essa função, ela é 2t, né? Bom, a solução dessa equação diferencial é 2t, né? 2t mais uma constante. Isso nem preciso de cálculo 4 para aprender a calcular isso. As equações diferenciais, elas podem ter derivadas com relação a t, com relação a x, mas elas podem ter derivadas com relação a mais de uma variável ao mesmo tempo. Tá? Nada impede de você ter uma equação assim, ó, dx dt mais dy dt igual a 2. Agora aqui a solução, né, na verdade eu tenho duas soluções, né? Eu tenho y dt e x dt, né? São soluções. E como eu tenho uma equação só, eu tenho infinitas soluções, né? Eu tenho no mínimo duas soluções. Eu precisaria de pelo menos mais uma equação aqui, né? Eu poderia ter outra aqui, dx dt menos 2 dy dt igual a 7. Pronto, agora eu consigo, né, duas equações e duas incógnitas que, na verdade, não são números, são funções. Eu já estou indo um pouco mais longe do que deveria agora para essa introdução ao cálculo 4. Então, cálculo 4, basicamente, são equações diferenciais que nós vamos aprender a encontrar a solução. A solução de uma equação diferencial é uma função. Muito bem, e as aplicações? Né? Aonde que é aplicado? O legal de cálculo 4 é que nós vamos conseguir várias aplicações. E conforme o andamento da turma, nós vamos trabalhar com apresentações. E não com... As provas vão ser apresentações. As aplicações são todas essas aqui colocadas, eu não vou ler, né? Mas são todas essas aplicações aí. Enfim, na engenharia são inúmeras as aplicações. Nós vamos ver as aplicações mais clássicas, claro que a gente sempre pode personalizar para uma aplicação mais complexa. E as clássicas são a condução do calor, a difusão de massa, essa aqui que do petróleo, né, é fundamental, a lei de Darcy. Notem que elas são todas iguais, né? Todas são uma equação diferencial de primeira ordem. Olha, a lei de Ohm lá de Física 3, V igual a R vezes I. Na verdade, isso aqui é I, tem a ver com I, né? E esse aqui tem a ver com o V. Só que de uma forma diferencial escrito. Lei de viscosidade de Newton e a lei de Hooke, né? Parecida com F igual a Kx. Todas de uma maneira um pouco diferente, mas iguais. Equações iguais para fenômenos físicos diferentes, né? Então, a matemática é a mesma para fenômenos físicos diferentes. Nós vamos analisar muitos deles, porque eu gosto muito dessa análise com aplicações. Passada essa parte motivacional, vamos às terminologias, né? Isso aqui é uma função, nós já sabíamos, né? Uma função de x. Normalmente, eu não escrevo mais y de x, por quê? Só para economizar espaço. Claro que isso aqui, ó, o que está escrito do lado de cá, esse dy dx, nós temos que saber que isso é dy dx dx.
mas fica muito chato ficar escrevendo tudo, né? Então, a gente resume um pouquinho. Aqui eu coloquei uma função, coloquei a derivada dessa mesma função, né? Todo mundo sabe o que é a derivada, que seja o y', né? É só... Qual que é a derivada de E na U? E na U. Se eu chamar tudo isso aqui de E na U, né? Então eu vou escrever E na U vezes a regra da cadeia, né? Vezes du dx. Então, vezes 2 vezes 0,1 vezes x. Aqui você vai ter o 0,2 vezes x aqui, vezes E na 0,1 x quadrado. Agora, isto daqui para cima é uma coisa, né? Para baixo agora é uma outra pergunta. Imagine que se fosse ter dado a coisa ao contrário, né? Que é dada a derivada, né? Que é dada a derivada, e é pedido quanto que é y. Aqui eu dei de presente, eu disse quanto que é y, calculei a derivada aqui, né? E agora, imagine que fosse ao contrário, que é dada a derivada e você quer descobrir o y, né? Como encontrar o y? Isso é solução de equações diferenciais. Existem várias técnicas para isso. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. E por que eu tenho que saber isso? Bom, porque afinal de contas, fenômenos físicos são modelados por equações diferenciais. Por exemplo, o decaimento radioativo. Imagine que esse A seja a quantidade de radioatividade. Então, essa radioatividade ela decai com o tempo, de acordo com a quantidade de radioatividade presente e uma constante de proporcionalidade. Eu diria que aqui inteligente seria ter colocado até um sinal de menos, né? Porque a variação, né? A variação de radioatividade ela é negativa, ela está caindo. A temperatura de um copo de café é a mesma coisa. A variação da temperatura no tempo, ela depende de uma constante de proporcionalidade, né? mais da diferença entre a temperatura e a temperatura do meio. Se a temperatura do café for igual à temperatura do meio, a variação de temperatura vai ser zero. Só vai ocorrer variação de temperatura quando o café estiver numa temperatura diferente do meio. Então vejam que são aplicações simples. Agora aqui, ó, a questão da pandemia, a gente até pode fazer uma análise, né? O espalhamento de uma doença. A gente poderia chamar aqui de X as pessoas infectadas. Então vou chamar de X pessoas infectadas. E de Y as pessoas não infectadas. Como é que uma doença se espalha no tempo? Ela naturalmente tem uma constante de proporcionalidade. Quanto mais pessoas infectadas, mais vai variar, né? Mais vai aumentar a quantidade de pessoas doentes. E quanto mais pessoas sadias, porque vai ter que infectar alguém que está sadio, não adianta infectar alguém que está doente, que já está doente, né? Então, a variação de pessoas infectadas é proporcional à quantidade de pessoas infectadas e à quantidade de pessoas sadias. Esse é um modelo, não estou dizendo que ele é verdade absoluta, né? Mas é um modelo simples do espalhamento de uma doença. Por fim, você pode substituir esse Y por N mais 1 menos X, né? Sabendo que infectado mais não infectado, tá? É igual a N mais 1. A boa pergunta aqui é por que eu coloquei N mais 1 e não N? Né? Essa é uma excelente pergunta. N, eu colocaria aí só
infectado, mas não, eu colocaria só N a princípio, né? Mas aqui está colocado N mais 1. Eu vou ter que ver por que eu coloquei esse N mais 1 aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, imagine que entre 3 galões por minuto, né, aqui dentro, me parece, né, do que eu estou vendo dessa figura, eu teria que ler o problema inteiro, né? 300 galões, né, fica constante e aqui fica misturando. Né? É natural que eu imagine, né, que a concentração de saída seja igual à concentração de entrada. Né? Mas acontece, imagine que aqui inicialmente tinha água pura. Né? Então, eu vou chamar aqui a quantidade de sal inicial igual a 0. Então, naturalmente, eu sei que a solução, né, a quantidade de sal no tempo, ela começa com 0, aqui dentro, ela começa com 0, e com o tempo ela vai aumentando, ela vai tender naturalmente. Nós vamos colocar aqui 10 gramas por litro por galão, né? 10 gramas por galão. Então, eu consigo entender que a quantidade de sal que entra é 3 galões por minuto vezes 10 gramas por galão. Corta galão com galão, vai entrar 30 gramas por minuto. Se entra 30 gramas por minuto, né, eu nem precisaria fazer toda essa conta, para saber que com o tempo, né, essa concentração vai ser de 10 gramas por galão. Só pensar um pouquinho, vai ser 10 gramas por galão. E como que a gente vai fazer essa conta aí? Bom, eu sei que a concentração aqui dentro é igual ao volume, que é de 300, dividido pela... Eu vou dividir isso aqui pela massa total de sal. Né? Então, dividido, eu vou chamar aqui por M, por que não? Por M. Bom, o que está entrando aqui? Está entrando de sal 30 gramas por minuto. 30 gramas a cada minuto. O que está saindo aqui? Bom, está saindo gramas por minuto de sal também. Né? E numa mesma vazão. Então, eu escrevo aqui 3 galões por minuto, que é o que está saindo, vezes... Eu tenho que ter uma grandeza agora de gramas por litro, vezes a concentração. A concentração aqui, eu vou ter que chamar de A também. A, né? A concentração de entrada era 10 gramas por galão. A de saída eu não sei, é A. Então, essa é a saída. Essa é a saída. Então, eu acabo aqui descobrindo que a variação da concentração no tempo é igual à taxa de entrada, que é 30 gramas por minuto. Então, olha aqui, gramas por minuto. Né? Menos... Esse A, só para lembrar a unidade aqui, ele é gramas por galão. Né? Gramas por galão. Menos 3 A. Eu tiro as unidades, agora para ficar mais fácil. E aí, essa é uma equação diferencial que não é tão difícil de ser resolvida e é fácil de ser compreendida. Muito bem, se eu resolver essa equação diferencial, eu vou encontrar essa curva aqui. Eu só vou ver se é verdade alguma coisa aqui, Gustavo, que eu acho importante. Imagine quando não houver mais variação da concentração, né? Então, eu vou ter que a variação é 0. 0 igual a 30 menos 3A. E eu vou encontrar um A igual a 10, né? Que é exatamente esse aqui no limite. Agora, e quando a concentração for 0, né? Quando a concentração for 0,
eu vou ter um dA dt igual a 30. Então, 30 é essa inclinação aqui, né? É o dA dt, é 30. E quanto mais o A aumentar, né? Esse dA dt, ele vai tendendo a zero. Claro que eu não posso... A origem é no 30, professor? Oi? A origem é no 30? A origem dessa É curva só é no 30? 30 porque a concentração inicial está aqui, ó. Sim, entendi. Mas agora, se a concentração inicial tivesse aqui, né? Vamos supor, se a concentração inicial tivesse aqui, né? Pode acontecer do dA dt dar negativo. Né? Pode acontecer. Claro, porque a tua concentração aqui já estava maior do que a que estava caindo, então vai desconcentrar. Né? E se já tivesse no 30, né? Se já tivesse aqui no 10, né? Não vai mudar, vai continuar a mesma. Professor, Sim? olhando o problema da forma como ele foi modelado, daria para resolver isso por uma simples integral, né? Porque depois que o professor definiu a modelação da variação, e eu sabendo que os limites que ela tem que ir, por causa que, como eu estou variando, é taxa de concentração, e eu sei que o máximo é 10, começando em 0, era só eu integrar dos dois lados, com o limite de 0 até 10, eu chegava na resposta. Chega. Essa é uma forma de resolver equações diferenciais, essas primeiras, né? Uhum. Perfeito. O principal papel aqui do engenheiro está em montar essa equação aqui, ó. Tá? Claro que é importante saber resolver, isso é fundamental, né? Pelo amor de Deus, a tua resposta foi perfeita e bem colocada. Mas o que eu chamo a atenção agora de vocês é que, a partir desse nível do curso, é mais importante vocês encontrarem a equação do que resolvê-la. Porque resolvê-la existem softwares que fazem. Mas claro, se eu não aprendi antes a fazer na mão, eu não vou saber saber o que o software me responde, né? Então, é fundamental os dois. Essa figura vocês já devem ter visto também, né? Como modelar a variação da altura da água no tempo. Né? Tudo começa igualando energia potencial à cinética, né? E depois você diz que a variação do volume de água aqui dentro, né? Ela vai ser negativa, obviamente, ela vai ser igual à área desse buraquinho pequeno, vezes a velocidade da água. Só isso. A velocidade da água você encontrou aqui, igualando as energias, né? E o volume, você vai dizer que é a água do buraco, vezes a altura, então ficou fácil. E como a área do buraco é constante, a única coisa que varia no tempo é a altura, né? É a altura que vai caindo aqui, ó. Cada vez cai uma altura diferente. Então a altura depende do tempo. A área do buraco não, a área do buraco é constante. Então essa você pode jogar para fora. E você chega na equação que te diz o quão rápido a tua altura varia a depender do tamanho do buraco, né? E da área da tua caixa d'água. Bom, existem também catenárias, né? Catenárias são esses fios aqui, que tem em postes, tem em pontes, né? Que eles são modelados também por equações diferenciais. Aqui simplesmente eu peguei 2 pontos, né? E igualo os componentes em x e em y, né? E chego na equação diferencial que modela a catenária. Tudo isso a gente vai ver com muita calma, né? Cada um desses. Um circuito elétrico, também, onde é dito que toda a tensão que é elevada, né? Existe uma subida de tensão por uma fonte, ela cai aqui pelos demais elementos que são consumidores. A gente sabe que a queda de tensão em um indutor, ela é L di dt. Isso vocês viram em física 3. A queda de tensão em um capacitor, ela é Q sobre C.
Essa é a mais fácil delas, né? A queda de... Ah, não, a mais fácil é essa aqui, né? Que é R vezes I. Então, você soma essa tensão com essa tem que dar igual a essa daqui. Ah, e por que apareceu uma derivada segunda aqui, ó? Porque I é igual a dq dt, né? Então, eu faço a derivada da carga. Por isso que ficou derivada segunda, né? Aqui também, no lugar de I, eu coloquei dq dt. E aqui, exatamente, está lá igual a E. Aqui ao lado, né, eu fiz questão de colocar o valor de cada elemento de circuito. Agora aqui nós temos uma modelagem de uma queda não livre, né? Até ontem nós apenas víamos tudo no vácuo. Agora não. Agora não vai ser tudo no vácuo. O que nós víamos era que massa vezes a aceleração era igual a massa vezes a gravidade. Agora não, o paraquedas ele serve justo para criar essa resistência. Então, massa vezes aceleração vai ser igual ao peso, né, menos uma força de arrasto. Essa força de arrasto, ela vai ser proporcional a uma constante, né? Essa constante depende se você está caindo na água, se você está caindo no ar, né? E também da área do teu paraquedas. Tanto vai ser maior quanto a área do teu paraquedas. Então, vocês conseguem aqui até calcular uma velocidade limite do cidadão, né? A velocidade limite é quando não há mais variação da velocidade. Então, isso aqui é zero. Pode até calcular a velocidade limite do paraquedista, né? A velocidade limite vai ser quanto? Né? A velocidade limite vai ser igual a mg dividido por essa constante. E vejam agora como a velocidade limite, ela depende do peso. Naturalmente, um cara mais gordo vai ter velocidade final maior do que um sujeito mais magro. Uma pena vai ter velocidade menor do que um chumbo. Então, aqui fica claro isso, né? Como acontece com resistência do ar. Aqui, por exemplo, eu fiz uns cálculos. Aqui está a massa, né? Eu ia dizer, não me lembro do valor da massa e da constante, né? Mas se você substituir essa massa e essa constante, você chega nessa equação diferencial aqui, ó. A gente até deveria ter arredondado para 10 a gravidade, né? Daí aqui ficaria 10 vezes 10, 100. Então, vamos arredondar para 10. Eu ficaria com 10 vezes V', estou olhando o lado de cá, ó, igual a 10 vezes 10 menos 2V. Agora eu passo 10 dividido para lá, eu vou ficar com V' igual a 10 menos V sobre 5. E eu estou dizendo que a aceleração, ela começa com a gravidade e vai diminuindo conforme a velocidade aumenta. Isso vai ficar mais claro aqui quando nós olharmos para esse gráfico, né? Esse é o gráfico do dV dt. E aqui está a linha, essa linha grossa, é a linha da velocidade limite. A velocidade limite é aquela depois que não acelera mais, né? É 49 dividido por 5, né? Coloca zero, que nada, é 49, não é 49, é 49, tá? Então, essa velocidade aqui é de 49 metros por segundo. Ele vai entender essa velocidade. Se ele saltou não com zero, se ele saltou com uma velocidade maior, saltou igual a um mamute, né? Pulando para baixo já, né? Ele vai seguir uma linha assim até chegar lá, né? Agora, se ele foi mais assustado, né? Talvez ele siga essa outra linha. E se ele foi bem mamute mesmo, ele pulou mais rápido do que ele ia cair.
daí ele vai frear. Bom, isso a gente poderia pensar, a partir do momento que ele liga o paraquedas, né, a velocidade dele vai diminuindo até uma velocidade limite também. Então, aqui eu tenho o gráfico, isso aqui são inclinações, tá, da curva. Não são a curva, mas já me mostra uma tendência de comportamento dessa curva. E aqui eu tenho a resposta, tá? Aqui eu tenho já a função VDT. Se ele começou com velocidade de zero, né, essa aqui vai ser a resposta. Agora vamos entender como é que eu cheguei nessa resposta. Agora vamos calcular essa equação diferencial, né, resolvê-la. Então eu tenho aqui a equação diferencial, né, e a minha proposta é resolvê-la. Para resolvê-la, eu vou tentar colocar tudo que é V para um lado, tudo que é T para um outro. Isso eu acho que eu consigo. Ó. Se eu pegar essa parte de cima aqui, multiplicada por 1, vou passar ela dividindo. Eu tenho essa equação aqui de baixo. Note que eu troquei o 49 e o V, né? Então, na verdade, eu tenho um sinal de menos que ficou do lado de cá. Agora, fica fácil de resolver essa equação aqui, porque vocês se lembram da tabelinha de logaritmos, né? Derivada do ln de U com relação a U, né? Isso aqui era U' dividido por U. Então, ficou assim, ó. Se eu fizer, vou voltar para lá. Se eu fizer a derivada do ln de V menos 49 com relação a T, tá? Eu tenho o quê? V' dividido por V menos 49, né? É o U' dividido pelo U, que é o que eu tenho aqui, ó. Então, eu escrever tudo isso daqui é a mesma coisa que, né? Eu estou engatando a marcha ré aqui na tabela de derivadas. Pronto, eu tenho a derivada do ln de V menos 49, né, com relação a T, igual a menos 1/5. Agora, o Gustavo já me passou a dica, né? Ele disse, Ângelo, joga esse dt para o lado de lá. E integra dos dois lados. Aí você resolveu. A integral cancela com o diferencial, fica ln de V menos 49, né? A integral de menos 1/5 é menos t sobre 5 mais uma constantezinha. E depois você só faz um pequeno algebrismo, que eu não vou fazer aqui com vocês, porque é fácil. Vocês vão chegar na solução. Esta aqui é a solução da equação diferencial que nós tínhamos aqui, né? dv dt igual a 49 menos V sobre 5. Eu até vou testar, né? Primeiro, eu vou ver quanto que é dv dt. Né? dv dt é a derivada de 49 mais c. Sabe Deus quanto é esse c? É uma constante. Menos t sobre 5. Com relação a t. Né? Isso aí, derivada de 49 é zero. Derivada do segundo vai ser menos c sobre 5 vezes E na menos t sobre 5. Tá? dv dt é isso daqui. Agora, eu estou dizendo que dv dt ele é igual a 49 menos V sobre 5. Professor, com licença. Sim. Tu não derivou esse ln ali, tipo, tu não derivou a derivada da derivada, tu não fez segunda ordem ali, não? Não, aqui? Não. Não, aquela, confundi só, não, na outra ali, volta, vai pra frente, por favor. Aquela derivada do 49 não é o resultado da derivada ou é integral? É que eu só peguei, eu fiz o seguinte com aqui. ln. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais devagar aqui, ó. Deixa eu limpar todo o slide. Eu fiz o seguinte. Essa é a solução, tá? Eu nem precisaria fazer o que eu estou fazendo agora, né? Mas como eu sou um cara desconfiado, eu quero descobrir, como eu tenho o VDT, agora eu quero descobrir se esse VDT é a solução mesmo, substituindo ele aqui, ó. Tá? Uhum. Eu vou ver quanto que é dv dt,
e vou ver se ele é igual a 49 menos V sobre 5. Tu quer que fique 0 dos dois lados, né? Exato. Então, dv dt, né, fazendo aqui de maneira simples, né, ele vai ser menos c sobre 5 na menos t sobre 5. Concorda comigo? Porque isso aqui vai dar 0, né? Isso vai dar 0. Ok. O outro lado da equação, vou dizer aqui o tracinho, é igual a 49 menos v sobre 5. Então, eu vou escrever aqui 49 menos 49 vai ser na menos t sobre 5, né? Sim, daí sobra os dois. Tem um sinal de menos aqui. Tem um sinal de menos aqui que está me deixando... Ah, mas é que é menos V, então aqui é menos também. Então tá certinho, né? Porque era menos V, né? Daí vai ficar o quê? O lado de cá vai continuar menos C sobre 5 na menos T sobre 5, né? Que é igual ao lado de cá. Então tá certo, então é a solução mesmo. A pergunta pode ser, e como eu acho esse C, né? Porque esse C pode ser qualquer coisa, né? Uma constante de integração aqui, né? Quando você integrou dos dois lados. Bom, esse C eu vou achar a partir de um dado do problema. O dado do problema, ele pode ser qualquer velocidade na partida, né? Ou você pode considerar 0 a velocidade na partida. Então, vou escrever isso. A velocidade no tempo igual a 0. Isso tem que ser um dado igual a 0. Poderia não ser 0, eu estou considerando 0. Então, você vai dizer, nessa equação aqui, que 0 é igual a 49 mais C vezes na menos 0 sobre 5. Né? Tudo isso aqui é 1. Você vai descobrir que C é igual a menos 49. Né? E agora você pode escrever. E a tua solução é 49, que é desse 49 aqui, né? Menos 49, que é desse 49 ali, na menos t sobre 5. E este VDT é este gráfico preto aqui, ó, que começa em 0, é só colocar t igual a 0, que vai ficar 49 menos 49, né? E que vai tender, né, num tempo igual a infinito, isso aqui vai dar 0, né? Vai tender a 49. Se você tivesse outra velocidade inicial que não 0, você poderia ter qualquer um desses outros gráficos, né? Esse aqui é para velocidade inicial 20, esse para velocidade inicial, sei lá, 38, esse aqui uns 62, esse uns 79, esses aqui uns 99. Então, é bom saber que a solução de uma equação diferencial é uma família de funções, é um conjunto vetorial inteiro de solução. É um espaço vetorial inteiro. Você vai definir essa função a partir da condição inicial. Aqui nós temos... vocês vão dizer, o que é isso aqui? É MATLAB? Não. É muito mais fácil do que MATLAB. Vocês vão gostar disso aqui. Aqui eu tenho um gráfico da solução, olha aqui, da solução, só que a velocidade inicial que eu escolhi não foi 0, foi 42, tá? E essas setas aqui representam a tendência da solução. Então, eu já consigo ver que se eu começasse com uma velocidade de 54, a solução seria algo aqui para baixo. É legal esse negócio de ver a tendência, né? A tendência são as inclinações, são as retas tangentes das diversas funções. E como eu faço para executar isso aqui, ó? Você vem aqui, né? Eu vou dar um ESC aqui, ó. Não precisa instalar nada, tá? Nada. Você copia isto dali, aí você, no seu navegador, você digita aqui Google Colab, né, de colaboração. A tua senha do Google já vai ser suficiente para isso. E aí eu tenho vários que eu já fiz, mas eu vou fazer um novo aqui, tá? Novo notebook. Agora sim. Eu vou explicar cada item aqui do programa agora, né? Para ficar mais fácil. Primeiro,
né? Vejam que não precisa instalar nada, então. Tá? Isso já é muito bom. Eu vou importar a biblioteca simbólica. Depois eu importo a biblioteca que faz gráficos. Tá? Vou colocar aqui, aqui eu posso colocar essa. Normalmente o cara que é preguiçoso coloca aqui um SP. Tá? Então, biblioteca simbólica. Cara. Sim. Agora deu. Vai bem. Perdão, professor, desculpa, é que eu tô abrindo, meu microfone tá aberto. Eu já te avisei um pouquinho antes para te ajudar. Aqui é a gráficos. O que ele tem de pior que o MATLAB é isso. Você tem que dizer as bibliotecas que você quer importar, mas em contrapartida ele vai ficar muito rápido. Tá? Vou falar que é de graça. Então aqui são as bibliotecas. Agora você define o T, eu não vou colocar comentário, porque aqui é bastante óbvio que você define o T como símbolo, define o V como função, então ele vai ser função, obviamente, de alguns símbolos. Né? Agora, aqui embaixo é um pouco mais difícil. Ó. Então, esse cara aqui, eu vou dar um Ctrl X dele. Eu executo só esse pedacinho, ó, ou seja, ele não faz nada. Depois eu vou dar um Ctrl V aqui para executar o outro pedaço. Vou dar um Ctrl X desse cara aqui. Até aqui. Então, eu executei essas duas linhas, com Shift e Enter, tá? Mais código. Esse eu vou pular aqui embaixo para não perder. E eu vou ver o que apareceu nesse VSIM. Bom, ou até na solução. Se eu quero ver o que apareceu na solução, eu só digito Sol e Shift Enter, tá? Essa é a solução. Olha que legal, ó. Olha que legal. Tá? Sem falar que você pode copiar isso aqui no formato LaTeX, se você quiser. Eu tenho aqui um programinha que eu uso muito para preparar minhas apresentações e relatórios, também relatórios científicos, que vocês vão usar no TCC, com certeza. Tá? E eu vou apresentar para vocês esse programinha. Você pode escrever aqui, ó, LaTeX solução. Às vezes a gente faz isso e não funciona. Por quê? Porque o Mamute tem que saber que aqui tem bibliotecas. O LaTeX é uma biblioteca, ele é uma função da biblioteca simbólica. Então eu tenho que escrever aqui simbólico.latex. Agora sim, esse é o código LaTeX que eu venho aqui, copio. Posso colar até no Word direto, né? Ou nesse meu programinha aqui, ó. Agora fica fácil de copiar e colar onde eu quiser. Bom, mas a ideia aqui não é aprender isso, o LaTeX, né? Então, eu quero enxergar a solução. Né? Escreve simplesmente ali Sol, Shift, Enter. Aparece a solução do jeito que eu quero. Eu vou inserir mais código agora aqui, ó. Eu queria que esse cara aqui fosse lá para baixo. Isso é fácil, é só empurrar ele para baixo. Eu quero ver também quanto que é esse VSIM. O que é o VSIM? O VSIM é o Sol Argumentos, né? Até seria legal ver o que são esses argumentos, né? Eu vou primeiro ver o que é esse Sol Arg, né? Sol ponto. E aqui tem um monte de coisa para eu ver. Eu nem tenho como decorar tudo, né? Mas eu vou pegar uma delas que é o args e dar Shift Enter. Olha aqui, ó, quais que são os argumentos do Sol. É o VDT, né? Tem dois argumentos, o lado da esquerda e o lado da direita. Por isso que eu chamei de solução simbólica. Esse é o 0 e esse é o 1. Né? Ele começa com 0. Então, esse aqui é o V simbólico. Porque me interessa só a parte da função, não o VDT igual. Só a parte da função. Né? E aí eu vou dizer que a função numérica... A função numérica, eu vou converter a função simbólica numa função numérica com esse lambdify. O Excel tem uma tal de função lambda agora também, porque já é considerado muito técnico, o pessoal não curte tanto, né? Então, agora eu vou ver, quero ver qual que é a minha função numérica. Né? Então, V
num. Aqui ele está dizendo que é uma função. É uma função. Por quê? Porque eu só consigo fazer o gráfico de uma função numérica, né? Então, eu vou colocar, ó, v num no tempo igual a 2. A velocidade vai ser 44. V num no tempo igual a 0. A velocidade vai ser 42. Tá? Por quê? Porque é essa função aqui substituindo t igual a 0. Né? Quando t igual a 0, vai ficar 49 menos 7, que dá 42, tá certo? E no fim, eu consigo fazer o gráfico desse v num, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Eu defino um tempo, igualzinho MATLAB, olha o lean space aqui, ó. Igualzinho, só que tem que ter np.leanspace, porque o lean space faz parte da biblioteca NumPy. Eu poderia escrever numpy.leanspace também. Tá? Mas é uma prática de programação abreviar tudo um pouco. Então, eu vou fazer apenas o gráfico. De novo aqui, ó, eu vou tirar isso daqui, ó. Vou fazer só uma partezinha. Vou adicionar esse código abaixo para não perder, né? O medo de perder é grande. Pronto. Aqui eu fiz o quê? Eu fiz o gráfico de t e de v de t. E com largura da linha igual a 3 ainda. Mais uma frescura, coloquei grade, né? Coloquei o label do x e do y. E no final eu tenho que colocar um plot.show, né? Só isso. A gente não precisa decorar nada, tem tudo na internet. É só procurar que isso aí é só questão de copiar e colar. E aqui eu fiz o gráfico, né, da velocidade pelo tempo, começando em 42, né? E até 20. Eu poderia fazer mais do que 20. É questão de eu botar aqui, ó, lean space até 30, né? Igual o MATLAB eu posso colocar aqui, eu quero 100 pontos ainda, né? Pronto. Aqui o gráfico fez até 30. Só que depois disso ainda, eu quero fazer os quiver, né? Eu agora vou fazer um gráfico novo e depois eu vou juntar os dois, porque é difícil fazer os dois de cara. Só vou copiar esse plot.show aqui embaixo também. Agora eu defino o tempo, e o tempo, se eu bem me lembro, ele já estava definido, não há necessidade de definir ele de novo. Então, o tempo deixa sem nada. Aqui eu defini ele de novo, sabe por quê? Porque se eu colocar 100 pontos, vai ficar demais. Isso fica muita seta, né? Então, vou colocar só 10 setas, tá certo. Então, agora, o tempo, né? o V, né? Até vou trocar o nome dessa variável, PTT, VVV. Né? Aqui eu tenho o tempo e a velocidade com o mesh grid, porque eu preciso para fazer o quiver do mesh grid. Né? Aí eu chamo aqui da derivada, que é a aceleração da velocidade, né? O ângulo, né, é um arco tangente de 49 menos v sobre 5, que é a equação diferencial, né? Lembre-se que essa é a derivada. Eu até eu vou chamar isso aqui, ó, de derivada. Acho que fica melhor. Deriv. E lá em cima eu digo que deriv igual, né? Deriv igual a isso. Ou não, é muito frescura. Entenderam? Que essa aqui é a derivada. Né? Tudo bem. Agora muda mais de ideia. Porque a derivada é uma tangente, né? Deriv igual, né? 49 menos a velocidade dividido por 5. Eu acho os ângulos, eu acho a componente em x e a componente em y, né? E depois eu faço o quiver desses vetores, né? Então, eu faço o quiver da componente x, né? Na componente y, né? Da parte u e da parte v do vetor. Pronto. E aqui eu tenho os vetores. E olha que ele andou fazendo 100 aqui do lado de cá. Ele foi até 30. Eu queria que ele fosse até 20.
Eu vou executar aqui de novo. De 0, não, de 0 até 20. Ah, é que o Mesh Grid eu fiz com 2 T's. Eu tenho que fazer com 3 T's e 3 V's, que são esses aqui. Agora vai dar certo. Agora eu tenho aqui o gráfico das tendências, né? Poderia ter qualquer uma solução, é solução. Eu vou fazer a solução com esse cara aqui agora, né? Então, eu simplesmente vou copiar esse cara. Copio ele aqui. E aqui, antes do plot.show, dá um espacinho. E executo. O problema é que o outro foi até 30 e esse foi até 20. Então, eu vou fazer ou todos irem até 30, né? Então, esse aqui pode ir até 30. Agora todos foram até 30. Inclusive esse último, né? E esse foi até 30. Agora, e se eu tivesse outra velocidade inicial, né? Eu poderia ter outra. Né? Vamos fazer com outra. Aqui a nossa velocidade inicial foi de 42. Eu vou pegar uma velocidade inicial de 100 metros por segundo. Né? Então, como se ele tivesse a 100 caindo e abre o paraquedas, daí a velocidade vai cair. Agora eu venho aqui em ambiente de execução, executar tudo, né? Com Shift e Enter eu executo só uma célula. Já mudou a equação aqui. Olha aqui, ó, ele começou com 100 e a velocidade foi caindo até 50, né? E aqui apareceu o gráfico também caindo. Naturalmente as setas ficaram uma bagunça, porque as setas, nós fizemos a velocidade variando de 40 até 55. Nada mais justo que fazer variar de 40 até 100. Claro que isso pode ser feito depois de forma automática, né? Mas aqui eu tenho, ó, aqui a velocidade é muito rápida, muito rápida, muito rápida, conforme se aproxima da velocidade limite, né? A tendência já é a aceleração ir diminuindo. A aceleração tem a ver com a inclinação das setas. Eu acho que ficou legal, né, Gustavo? Deu para entender bem isso aí? Deu, professor, eu só tô com uma pequena dúvida em questão de definição e argumentação da programação em si, porque, se eu não me engano, na linha número 6, que é onde Linha você 6? puxou. Linha 6, mas lá no começo do nosso código, né, no nosso código completo. Esse simp dissolve, o que exatamente o professor está mandando ele fazer ali? Você chama solução, você puxa a função do simpy, e esse dissolve, o que é essa variável ODE que você colocou aí, professor? Ótima pergunta. Essa simplesmente é o coração de toda a solução. Então, Tá. a pergunta não poderia ter vindo em momento mais adequado. Vou separar aqui e vou escrever. Normalmente, quando eu estou fazendo o programa, eu tenho, vai dando pau, a gente não sabe o que fazer, né? Então, eu faço uma linha e depois só escrevo ODE, né, e vejo o que é. Né? Eu vou ter que executar de novo aqui no começo. Agora aqui. Né? O que é o ODE? Simplesmente a nossa equação diferencial ordinária. Entendi. Né? Agora, interessante também seria colocar aqui mais espaços, né? Esse cara eu vou colocar aqui. Né? E aí você vai me pedir, será o que faz esse dissolve? Agora você já imagina. Né? Ele simplesmente faz a differential solve. Né? A solução da equação diferencial, né? Que precisa de que argumentos? Da equação diferencial, né? Da função que você quer encontrar, e isso aqui é initial conditions, né? Parâmetros iniciais, entendi. Então, muito boa essa própria. E aqui a gente pode ir separando, né? Então, aqui seria legal também eu colocar, por exemplo, aqui eu posso colocar mais texto, né? Então, eu coloco um texto antes ou depois. Eu posso escrever aqui, ó, posso colocar até um título aqui, ó, aquela linguagem Markdown, né? Título. Virou título. E daí ele até recolhe, né? Isso que é legal. Colocar 2, hashtag, ele faz título 2, título 3, igual o Word, né? Não colocar nada, ele só fica texto.
Uhum. Aí você pode colocar fórmula também, tipo, né? S dt igual a V. Né? Ali do lado, eu nem sabia que o Google fazia isso, né? Mas ele já coloca aqui a tua função, né? E também, se eu não me engano, esse aqui é um negrito. Não sei porque ele está em itálico, vou apagar esse cara aqui. Acho que é normal a fonte tá assim, mas eu vou... acho que tem que ser duas. Para ser negrito tem que ser duas. Uma talvez seja itálico, é verdade. E duas é negrito, é isso. Mas também tem aqui em cima, né? Então... Detalhes. Muito legal, assim, eu comecei com o Python há pouco tempo e, de certa forma, né, me apaixonei por ele. Toma cuidado com esse copiar e colar, então, aqui, que ele é meio sem vergonha, né? Ou talvez um link seria mais bem-vindo eu colocar aqui para vocês acessarem lá. Essa é por causa da transferência de fonte, né? Alguma coisa assim, Vou tentar ver se eu consigo colar só com texto, isso aqui. Bom, a gente viu a queda livre, né? Uma outra modelagem que não é difícil é a modelagem populacional. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem agora sobre usinas eólicas, né? Todo mundo diz que a usina eólica é tão boa, né? No norte da Alemanha, onde eles estão instalando bastante, não estou falando mal também disso, daquilo, né? A gente tem que só ter a mente aberta a tudo. O pessoal está preocupado, inclusive, que nas bases das torres crescem algumas espécies que podem parecer muito bom, você está ajudando a natureza, mas o fato é que você está modificando. A gente nunca sabe se é bom ou se não é. Sem falar que as eólicas também interferem, quando em muita quantidade, nos ventos do planeta. Então, não é tão fácil assim. Quando o pessoal descer a lenha no petróleo, tenham a consciência que, primeiro, se a alternativa fosse tão boa, ela já seria a matriz principal. E quero ver viver sem petróleo, né? Todo mundo quer andar de automóvel, né? Todo mundo quer ter o adubo, todo mundo quer ter o plástico, né? O computador e principalmente dinheiro. Né? Vamos lá. Aqui vamos, né? Eu não sei se eu entrei nesse papo agora só por causa dos bichinhos, né? Então, de Malthus? O Malthus a gente já viu que não funciona, né? Que a tecnologia ela aumenta, né? E não é assim, essa história do Malthus e do Thanos aí, ela tá mal contada, né? Apesar de eu quando assisti o Marvel pela primeira vez, ou pela segunda, ou até há pouco tempo atrás, eu gostava do Thanos. Mas ficava só elogiando o bicho quando ele matou metade do planeta lá na... Mas eu achava isso até nobre, de certa forma, sabe? Porque era sem preconceito. Mas depois eu analisei melhor e vi o seguinte, que conforme as tecnologias aumentam, a gente produz mais recursos também. Então não é tão simples assim. Tanto é que a teoria de Malthus já se provou furada por conta da tecnologia da produção de alimentos, né? Mas aqui vamos de Malthus. Imagine que você tem corujas que comem ratinhos, né? E que a taxa de natalidade dos ratos, né? A taxa em que eles nascem, né? É de meio rato por mês. Tá? Cada rato produz meio rato por mês. Cada fêmea produz um rato por mês, imaginando 50% da população. E que a taxa com que os ratos morrem, eles nunca morrem de velhos, morrem porque são comidos, né? É constante, é 450 ratos por mês, é a capacidade de consumo das corujas. Como que eu modelaria a variação populacional dos ratos? Eu diria que a variação da população, né, é ΔP sobre ΔT, né? Só que com delta bem pequenininho, é igual ao nascimento menos a morte. É o que fica a variação da população é a quantidade que nasce menos a quantidade que morre, né? Quanto que nasce? Bom, nasce a taxa de natalidade vezes a quantidade de ratos
menos os 450 que são comidos, né? Essa é a equação diferencial ordinária, né? Ela é ordinária porque a derivada é só com relação ao tempo, só com relação a uma variável, e modela esse sistema. Então, você até poderia aqui encontrar, né, Ian, né? Eu falo mais normalmente com o Gustavo, porque é o único que tem, assim, o jeito legal de deixar a câmera aí, né? Ian, né? Por mim, todos podem deixar se quiserem, não tem problema. Sei que tem uns de pijama aí, né? Por isso que não deixa, Eu né? tô sem camisa, mas se quiser... Não, é melhor não. Melhor não. Você que sabe. Não, então se sou eu que sei, não. Ian, meu amigo, vamos imaginar que tudo esteja ambientalmente equilibrado, que é o nosso objetivo. Tudo ambientalmente equilibrado quer dizer que a variação da população é zero, né? Qual que é a população de ratos nesse sítio? Se tudo está ambientalmente equilibrado, quantos ratos tem? Podemos dar um 50 aí, um meio do... Como eu explico, se tá equilibrado, vai ser 50% considerado com o do outro animal, né? Que seria o predador dele. Ou será que eu perdi alguma coisa na história aqui? Você perdeu muita coisa. Tudo está equilibrado quando não varia a população. E a população não, perdão. Varia... Eu falei assim, é questão se fosse comparar os dois animais, mas ok. Tá. É tipo, é que eu imaginei que daí contaria coruja também. Agora, ignoro. Eu vou ter... Não, é só ratos. Quantos ratos vão ter que ter aqui? Eu vou escrever aí. Vai estar 100% ainda. 900 ratos. 100% da quantidade deles, né? Então, Era só dividir a natalidade pela mortalidade. 450 entendi a o que metade. você quis dizer. Sim. Entendi o que você quis dizer agora. Eu tava falando em porcentagem de ratos, tipo 50% ia ser os 450, entendeu? Entendi. Bom, então quando eu tenho 900 ratos é a população de equilíbrio, tá? Vamos supor então que você tenha um sítio que tenha 2.000 ratos. E daí você leva essa força-tarefa de corujas para lá. O que vai acontecer? Começar a diminuir exponencialmente, é igual uma progressão geométrica. Falou bonito, exponencialmente, né? Trabalha como se fosse um logaritmo, no caso, né? Isso. Agora, e eu menti para vocês. Por quê? Porque se eu tiver 2.000 ratos, eu menti, mas menti feio. Se eu tiver só 2.000 ratos, se eu tiver 2.000 ratos no meu sítio, as corujas vão começar a comer só 450 por mês. Elas deviam comer muito mais. E a quantidade de ratos não vai diminuir. Porque a minha força-tarefa só come 450 ratos por mês. Então, se tivesse 450, nada muda. E se tivesse 100 ratos, como elas comem 450, né? Claro que não existem ratos negativos, né? Ia chegar aqui, ia terminar os ratos. Iam para extinção. E a natalidade não é tão simples assim. Não, também não é tão simples. Ele está dizendo que a natalidade é meio rato, né? Por rato. Né? Cada rato gera meio rato a cada mês. Né? Então, aqui a gente tem bem a questão da população, né? Se ela está um pouquinho acima da população de equilíbrio, as corujas não vão dar conta de comer todos e a população de rato vai crescer. Se tiver um pouco abaixo, elas vão comer todos e depois vão ter que achar outra coisa para comer. Isso é interessantíssimo, por exemplo, se você tem um pesca e pague, na prática você tem que saber isso. Você não pode ter mais do que tantas pessoas pescando, senão você vai ter que comprar mais peixe. Colocar de fora, eles não vão... todo pesca e pague não é autossustentável, tem que colocar peixe de fora, né? Mas assim, Ângelo, o problema... Eu entendo o conceito do problema que você está querendo mostrar pra gente, mas o problema também é falha, porque ao mesmo tempo que tem muito alimento no ambiente, a coruja ia começar a se alimentar demais, aí ia ter fertilidade alta, a população de coruja ia aumentar, consequentemente a quantidade de rato por mês ia aumentar, e daí ia ter um pico onde a coruja não ia conseguir comer tanto esses ratos, mas no ao longo prazo
ela ia se reproduzir igual uma louca, porque ela ia ter muito alimento, ambiente favorável para fertilidade, e aí a população de rato ia cair porque ia ter muito mais coruja, enfim, né? Enfim. Então, aí vai em conta a questão que as duas são inversamente proporcional, né? Ou vai ter que escalar para um dos lados. Esse é um modelo de mamute, muito simples. Agora, eu acho, não sei porque eu estou desconfiado, que o Gustavo, ele já viu o modelo presa-predador. O modelo presa-predador, ele tem tudo a ver com isso que o Gustavo falou, que está aqui no lado. Ó. Eu vou copiar, achei muito bonito esse desenho. Eu vou copiar esse modelinho aqui e vou colar a você agora, Gustavo. Vai ficar salvo aqui. Então, aqui você consegue ver bem, né, o que o Gustavo falou. Vamos supor que a raposa coma a lebre, né? Ela vai comendo lebre, a população de lebre cai. Né? Chega uma hora que tem pouca lebre, eles vão começando a morrer de fome. Vão morrer de fome. Né? Daí morre de fome, morre. Começa a cair a quantidade de lebre, sobe a de raposa. Sumiu muita de raposa, a lebre vai comer a raposa. Cai a de raposa e começa a subir a população de lebre. Nada como a Wikipédia, que todo mundo fala mal e é boa. Aqui, ó. Esse aqui acho que é o melhor. 3 hipóteses. Vamos ver. Aqui tem uma equação e a solução. Acho que essa daqui é a adequada. Tá explicadinho ainda os parâmetros que ele usou, o que é cada coisa ainda, Ângelo, ali embaixo. Então, a variação da presa depende da quantidade de presas, daí depende de uma constante de proporcionalidade vezes a presa, né? E depende da presa vezes o predador. Então, a variação de população da presa depende da quantidade de presas e depende da presa vezes o predador, do produto das duas. A quantidade de predadores depende da quantidade de presas e depende da quantidade de predadores. Então, quanto maior a quantidade de predadores, diminui a quantidade de predadores. Provavelmente essa constante é maior do que a outra. Essa é uma taxa de decréscimo, Ângelo, que tá aí, ó. Tá explicado ali embaixo para você no próprio Wikipédia, ó. Isso, exatamente. É a taxa de decréscimo da população de predadores. E o outro é a taxa de crescimento da população de predadores. Então é uma relação população-crescimento-decrescimento de ambas as variáveis, tanto de presa quanto de predadores. Ele correlaciona diretamente as duas populações fixas de inicial, e depois ele relaciona crescimento e decrescimento. Do que eu entendo aqui, até esse gama precisa ser maior do que esse delta. Isso aí. Então, já é uma modelagem que exige bem mais da gente entender isso, mas é uma modelagem daí que se aproxima mais da natureza, né? E não uma modelagem limitada como a nossa. Essa modelagem, chegamos aqui justo por conta das contribuições de vocês, de que, né, isso aqui é um modelo bem fajutinho. Bom, nós podemos resolver, né, apesar de falar mal do nosso modelo, né, nós podemos resolvê-lo da mesma maneira que antes, né? E aí nós chegamos aqui num crescimento indeterminado de ratos, porque as corujas só comem 450 no nosso modelo, né, ou numa população de equilíbrio, que é praticamente impossível de se atingir com esse modelo, né, ou numa eliminação da espécie de ratos. Tá? Num tempo muito pequeno, isso pode funcionar para 4 ou 5 semanas. Esse pode ser um modelo bom, não precisa ser um modelo mais complicado do que esse. Agora, num modelo para modelar 10 anos, daí não, daí esse modelo já não é adequado. Cabe a nós escolher o modelo mais simples e que funcione. Mas, professor, a falha ali é porque não tem fim, né? Por causa do Malthus, né? Que como é expoente só vai, né? Sim, é bem isso. É um modelo de curto prazo, esse do Malthus. Ele tem... ele não tem limites para controlar a função em si, né? Sim, exato.
Exato, e o modelo predador tem. Então, o que é uma equação? O Ian diz que prefere as ordinárias, né, Ian? O que é uma equação ordinária? É aquela que você deriva com relação a uma única variável, ou só com relação ao tempo, ou só com relação ao x, ou só relação sabe Deus com o quê. Uma deriva com relação a uma coisa só. Esta daqui é uma ordinária, porque eu só derivo com relação ao tempo. A de baixo é uma equação diferencial parcial, porque horas eu derivo com relação a x, horas eu derivo com relação ao tempo. Basta duas para já ser parcial. Esta aqui de baixo é uma boa pergunta. Ela é ordinária ou é parcial, essa aqui que eu circulei em vermelho? Ordinária, né? Ordinária. Porque eu só derivo... Tem duas funções, mas eu só derivo com relação a uma variável. Ordem. Derivada primeira, segunda, terceira e assim por diante. Muito fácil. Linearidade. Aqui é médio, não é difícil nem fácil. Esta aqui é uma equação não linear, porque o θ é θ do tempo, né? E eu tenho um seno de θ. Ela só é linear quando eu tenho θ elevado na primeira potência. Se eu tivesse raiz de θ, ela já não é linear. Por exemplo, essa aqui não é linear, porque eu tenho um y vezes um outro y', no caso, mas é uma função vezes outra função. Essa aqui não é linear por conta do seno, essa não é linear porque o y está ao quadrado. Tá? O x até pode estar ao quadrado na quinta, na sexta, mas o y, a função não pode estar ao quadrado. A função tem que ser na primeira potência para ser linear. Um pêndulo, ele é modelado por essa equação não linear. Agora, se esse ângulo for pequeno, você pode dar um golpe. Você pode dizer que o seno de θ é igual ao θ. Agora, ela virou linear. Para ajudar um pouco, eu soltei essa bolinha a um ângulo não de 45 graus, como está aqui, mas de 10 graus. E aí eu comparei essas duas equações. E olha que deu a mesma coisa. Vocês podem ver que tem um gráfico em cima do outro aí, né? Deu a mesma coisa. Por quê? Porque seno de θ é igual a θ para ângulos pequenos. O problema é você definir o que é um ângulo pequeno. Você tem que saber o quanto de erro você quer ter, só isso. Número de equações, né? Aqui eu posso ter uma modelagem, por exemplo, por uma equação de segunda ordem, e a equação de segunda ordem ser convertida em duas de primeira. Então, eu tenho duas opções, ou uma equação de segunda ordem, ou duas equações de primeira ordem. Tá? Você simplesmente disse aqui que... Aqui você tinha essa equação, né? E aí você disse que, ao invés de usar esse V, duas linhas aqui, você usa um V2 linha. V2 linha. Então, ao invés... E daí o... V1 linha, chama esse cara de V1, ó. Aqui, como se você tivesse V1 duas linhas, igual esse aqui, vezes V1 linha, V1. Agora aqui você chama esse de V2 linha e esse aqui vira V2 e está resolvido o teu problema. Tá? Você simplesmente transforma uma equação de segunda ordem em duas de primeira. É bastante simples se vocês olharem com calma. Mais um item que não é difícil para nós finalizarmos, né? Aqui está o código, aqui ao lado, intervalo de definição de uma equação diferencial. Então, nós temos aqui uma equação diferencial, né? Derivada de y igual a menos y sobre x. Você encontrou a solução que é 1 sobre x, tá? Essa é a solução. Ocorre que essa solução ela tem um intervalo em que ela é válida. Você não pode dizer que é de menos infinito a mais infinito, porque em x igual a zero essa função não existe. É como se fosse o domínio, né? Então, vamos supor aqui, ó, de novo, aqui eu vou... Essa é a equação diferencial, menos 1 sobre x, cuja solução y igual a 1 sobre x, tá?
Essa é a solução da função. Aí eu vou pedir aqui, vou incomodar um pouquinho o Gustavo de novo, vou dizer que o y, quando no x igual a 0, né? O y no x igual a 0, y de 0 igual a 2. Tá? Então, a solução dessa equação diferencial, desculpa, Gustavo, é 1 sobre x mais c. Tá? Eu te menti. 1 sobre x mais c. Como é que eu faria para encontrar esse c? Você não precisa fazer, só me dizer o que eu devo fazer que eu vou interpretando. Substituo o y igual a 0... Y igual a 2. O y de x, no caso, igual a 2, na equação, 1 sobre x mais uma constante e resolve. Errou. Errei? Claro, porque por causa que a função não pode assumir 0. Eu passei um dado errado para você. Eu jamais poderia ter dado essa condição inicial. Jamais. Eu poderia ter dizer, então, y de 1 igual a 2. Aí sim. Aí daria. Por causa da restrição da própria função. Perfeito. Perfeito. Então, aí eu vou descobrir o c, né? Quanto que vai dar o c aqui? 1, né? C igual a 1. E você vai dizer que a função vai ser y igual a 1 sobre x mais 1. Tá? Mas você vai ter que dizer que essa solução, ela só é válida nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui. Nesse intervalo aqui, ela não é válida. Sim. Não é válida. Por quê? Primeiro que, bom, a solução que nós achamos é essa aqui agora, né? Essa daqui. Né? Eu dei uma condição por aqui. Então, só pode ser essa aqui, não pode ser essa outra. Porque aqui tem, né? Uhum. Então, plano cartesiano. A importância do intervalo de definição de uma solução. Tá? Então, ela só vale para esse cara. E por que não vale para o outro? Porque você deu a condição inicial, né? Uma condição de contorno, uma condição para encontrar a solução. Um domínio. Né? Dentro daquele domínio, exatamente. Né? E o intervalo de definição é só onde a função é contínua. Então, é um terminho tranquilo de se entender. Com toda licença, professor, antes de passar o assunto, poderia só me explicar o porquê do domínio, como pode dizer, não poder fazer y igual a 0, no caso, não, y0 no caso? Eu só não entendi essa situação ali. Porque a solução da equação diferencial, ela é 1 sobre x mais c, né? Ok, aí, isso ok. X igual a 0 não tem como, né? Nem existe função em x igual a 0. Essa função, ela existe ou para x maior do que 0 ou para x menor do que 0. Porque senão ali afirmaria que a constante que é igual a 2, daí no caso. Não, sim, entendi. Então, eu vou tentar achar a constante pode ser igual a 0 também, não tem problema nenhum. Né? Quando que a constante é igual a 0, né? Vamos ver. Eu vou descobrir o valor da constante. A constante é igual a y menos 1 sobre x. Então, é só eu dizer que y de 1 igual a 1, né? E daí eu vou encontrar com a constante igual a 0. Não, entendi. Eu tinha perdido uma partezinha assim, não entendi direito. Mas aproveitando a tua pergunta, Ian, que eu achei muito boa, né? Então, y de 1 igual a 1 e y' igual a menos y sobre x. Tá? Essa é a equação que nós resolvemos. Então, y de 1, né? Y de 1 igual a 1, né? É esse ponto aqui. Então, só pode ser essa solução, né? E não uma possível solução para o lado de cá. Tá? Então, foi muito pertinente o que você perguntou. Meus caros, terminamos a aula hoje por aqui, né? Já é quase meio-dia. Agradeço aí a participação de todos vocês, principalmente ao Gustavo aí, que deixou a câmera ligada, tá? Vocês fiquem à vontade. Parece que eu me sinto mais em sala de aula quando eu vejo vocês, tá? Mas todo mundo fica à vontade. Aí! Ainda bem que está com camisa, né? Um abração aí a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, professor. Bom almoço. Tchau, tchau. Coloquei a camisa só para te dar um joinha, professor. Valeu, tenha um bom dia.